Boa noite, turma. Boa noite, professor. Meu nome é Rafaela Moreira e, junto com meu grupo, formado pela Luísa Caris, Rebeca Souza e Thais Martins, vamos apresentar o artigo Determinantes Moleculares de Variantes SARS-CoV-2, publicados na revista Cell Press, e escrito pelos autores Arinjay Banerjee, Karen Mossman e Natalie Grandvolks. O motivo da escolha desse artigo foi a junção de um tema muito discutido atualmente em relação à Covid-19, que são as variantes do vírus SARS-CoV-2, com a matéria de biologia molecular, principalmente com os temas de recombinação e de replicação de RNA. Vamos começar falando da evolução do SARS-CoV-2. A cada 2 meses, algum local do mundo sofre de uma epidemia viral e eventualmente se espalha por vários países, se tornando uma pandemia. Dessa forma, ocorreu com o vírus SARS-CoV-2 em 2019. Rapidamente, informações foram compartilhadas por pesquisadores, possibilitando o desenvolvimento de vacinas em tempo recorde. No entanto, à medida que o SARS-CoV-2 continua a se espalhar, ele está evoluindo. Sabe-se que ele é um vírus de RNA de polaridade positiva que usa uma RNA polimerase RNA dependente para gerar cópias genômicas, a qual está sujeita a erros, promovendo assim a evolução do vírus por meio de alterações associadas à replicação. Essa evolução é discutida neste artigo no que diz respeito aos mecanismos de replicação e de recombinação viral que podem contribuir para o surgimento de variantes atuais e futuras. No SARS-CoV-2, a taxa de mutação é mantida baixa pela atividade de revisão de uma exonuclease 3' codificada pelo vírus, chamada NSP14, responsável por atacar as extremidades das moléculas de ácido nucleico emparelhadas erroneamente. Apesar dessa atividade de revisão, o SARS-CoV-2 ainda acumula mudanças genéticas ao longo do tempo, conforme evidenciado por variantes emergentes. Compreender os fatores moleculares que levam à geração de variantes SARS-CoV-2, juntamente com os fatores extrínsecos, como a imunidade individual e populacional, que levam à seleção e estabelecimento dessas variantes, é fundamental para controlar a pandemia em curso. SARS-CoV-2 em reservatórios de vida selvagem. Antes de emergir em populações humanas, análises de seleção sugerem que a maioria das mudanças adaptativas nos genomas SARS-CoV-2 ocorreram em reservatórios de vida selvagem, provavelmente morcegos. Nesse sentido, o artigo considera que seria importante avaliar a taxa de acúmulo de erros induzidos por replicação nos genomas de vírus relacionados com SARS-CoV-2 ou o próprio SARS-CoV-2 em outras espécies de mamíferos como morcegos, para determinar a verdadeira diversidade destes vírus em reservatórios de vida selvagem, porque a composição bioquímica de diferentes tipos de células de diferentes hospedeiros pode afetar a replicação do vírus e a taxa de erro. Por exemplo, as polimerases virais requerem certos substratos, cuja qualidade e quantidade podem diferir entre os tipos de células ou células de outros hospedeiros. Fatores do hospedeiro, incluindo enzimas, também podem impactar a evolução de variantes virais. Sabe-se que para entrar nas células humanas, o SARS-CoV-2 usa a enzima ACE2 como receptor no processo de adsorção. Mas o artigo discute a respeito de outra enzima envolvida na entrada e na disseminação viral, a serina protease transmembranar 2, ou TMPRSS2. Essa proteína tem diferenças mais evidentes entre espécies de mamíferos distantemente relacionadas, fazendo com que o SARS-CoV-2 interaja com um ortólogo, derivado de um ancestral comum diferente de TMPRSS2 nas diferentes espécies de mamíferos hospedeiros. Os coronavírus são assim chamados por possuírem proteínas spike em sua morfologia. Essa proteína é associada à capacidade de entrada do patógeno nas células humanas e é um dos principais alvos dos anticorpos neutralizantes. Durante o processo de invasão celular, a proteína spike, ou proteína S, contará com a TMP-RSS2, que juntamente com a furina participa da clivagem proteolítica da proteína S viral,
permitindo a fusão membranar e consequente penetração do vírus no citoplasma da célula hospedeira. Embora a proteína S possa ser suficientemente clivada nesse novo hospedeiro para facilitar a entrada celular, com o tempo a população de vírus provavelmente evoluirá e será selecionada para variantes com maior eficiência de clivagem com o ortólogo TMP-RSS2 na nova espécie animal. De fato, os locais de clivagem da furina em CoVs relacionados ao SARS-CoV-2 descobertos em morcegos diferem em sua sequência de isolados humanos de SARS-CoV-2, sugerindo possível adaptação espécie-específica na utilização de protease do hospedeiro pelo vírus. Nesse slide, mostramos a diferença da proteína S em vírus encontrados em humanos e vírus encontrados em morcegos. Mutações versus proteína spike. O acúmulo de genomas com mutações aleatórias associadas à replicação dentro da mesma célula tem o potencial de gerar uma mistura heterogênea de proteínas virais, incluindo proteína spike, o que questiona a verdadeira diversidade do pico na superfície de vírus individuais e subsequente nível de tecido disseminação do SARS-CoV-2 e suas variantes. Se existe um processo molecular mais ordenado para regular a distribuição homogênea das variantes da proteína spike em vírus individuais, ele ainda precisa ser identificado. Análises regulares de sequenciamento de RNA são incapazes de identificar essas diferenças, uma vez que só podem ser capturadas por sequenciamento de proteína de vírus único de ultra alta resolução, a tecnologia para a qual está em sua infância. Pode-se perceber nesta imagem que o RNA de fita simples com sentido positivo, representado em vermelho, é liberado no citoplasma após a ligação do vírus ao receptor da enzima ACE2 e sua entrada na célula. O complexo da replicase viral transcreve o genoma em RNA de fita simples com sentido negativo, representado em verde, que atua como um modelo para a síntese subsequente de cópias do genoma de RNA de comprimento total de senso positivo em C. Durante a replicação, os erros introduzem mutações no genoma que levam a mutações nas proteínas virais. Enquanto uma cópia do genoma é empacotada em cada vírus SARS-CoV-2, assim como mostrado em F, a heterogeneidade das proteínas spike na superfície, representada por cores diferentes, permanece desconhecida. Por fim, em G, as variantes do SARS-CoV-2 com genomas de RNA de senso positivo, com um número variável de mutações, são liberadas da célula infectada. Os dados experimentais emergentes sugerem que o SARS-CoV-2 é capaz de sofrer mutações e acumular mudanças quando se depara com um novo tipo de célula. Embora erros aleatórios durante a replicação possam induzir mutações genéticas no SARS-CoV-2, vários fatores extrínsecos, como a imunidade individual e populacional, desempenham um papel vital na seleção dessas variantes. Mais pesquisas são necessárias para entender completamente os drivers celulares e moleculares da mutação genômica e seleção do SARS-CoV-2. Como SARS-CoV-2 acumula novas alterações genéticas, precisamos reavaliar a taxa de mutação para entender melhor a contribuição das mutações aleatórias associadas à replicação e seu impacto na transmissão do SARS-CoV-2 e surgimento de novas variantes. Embora as mutações associadas à replicação, citadas anteriormente, gerem pequenas mudanças do genoma viral, a recombinação pode introduzir modificações mais importantes, levando a mudanças dramáticas no fenótipo do SARS-CoV-2. A transcrição descontínua de genomas de CoV permite a recombinação em uma célula co-infectada com mais de uma espécie ou variante de CoV, via troca de fita pela RNA polimerase RNA dependente. Esse processo leva à produção de RNA e proteínas subgenômicas quiméricas. Proteínas quiméricas podem ter consequências para o destino das células infectadas e para o tropismo celular e tecidual de vírus descendentes. Pode-se perceber pela imagem a polimerase viral saltando para um molde de um segundo CoV. Os genomas da SARS-CoV-2 também podem sofrer recombinação homóloga, na qual as moléculas de RNA se recombinam por meio de regiões de alta similaridade, como mostra a imagem.
Dados sugerem que a recombinação dentro de HCOVs, ou seja, dos coronavírus humanos, incluindo o SARS-CoV-2, ocorre. Recentemente, 8 eventos potenciais de recombinação entre os genomas do SARS-CoV-2 foram identificados. 4 de 8 foram observados dentro de genes estruturais, enquanto 2 de 8 foram observados dentro do gene spike. É importante notar que esses eventos de recombinação não foram encontrados em todos os conjuntos de dados subamostrados, e a frequência da recombinação SARS-CoV-2 e os fatores que influenciam a taxa de recombinação ainda permanecem indefinidos. A importância de entender as mutações. É vital monitorar a recombinação do SARS-CoV-2 como parte dos esforços contínuos de vigilância e diagnóstico, especialmente entre as variantes circulantes e também com outras beta-CoVs. Esses estudos serão cruciais para avaliar a trajetória evolutiva do SARS-CoV-2 dentro da pandemia em andamento, juntamente com a previsão da eficácia de longo prazo da imunidade mediada por vacinas e infecções naturais. A necessidade de investigar os determinantes moleculares da emergência da variante SARS-CoV-2. O tropismo tecidual e celular e a distribuição do receptor são determinantes importantes da coinfecção por dois CoVs intimamente relacionados e, consequentemente, a probabilidade de recombinação. No entanto, pouco se sabe sobre outros fatores virais e do hospedeiro que são necessários para permitir ou facilitar a recombinação do CoV. Muito trabalho ainda precisa ser feito para caracterizar completamente a maquinaria de replicação do SARS-CoV-2 e a fidelidade de sua RNA polimerase RNA-dependente em diferentes espécies. Assim, compreender o processo de replicação será crítico para determinar se o SARS-CoV-2 é mais propenso a erros induzidos pela replicação e ou recombinação, em relação a outros CoVs altamente patogênicos como SARS-CoV e MERS-CoV. A atual pandemia de Covid-19 impulsionou a pesquisa do coronavírus para o primeiro plano. Embora o foco até agora tenha sido amplamente no desenvolvimento de vacinas e terapêuticas contra o SARS-CoV-2, conforme as vacinas eficazes estão sendo lançadas, os pesquisadores estão se concentrando na biologia do SARS-CoV-2. Nesse sentido, os autores deixaram os seguintes questionamentos em aberto sobre a biologia do SARS-CoV-2. Alguns hospedeiros ou tipos de células selecionados favorecem a recombinação em relação a outros? Os vírions individuais carregam um conjunto multimérico ou heterólogo de variantes de pico e, em caso afirmativo, como isso afeta a disseminação do vírus e a dispersão de vários órgãos. Mais pesquisas são necessárias para identificar os pontos-chave moleculares e catalisadores de mutações induzidos por replicação ou recombinação de SARS-CoV-2 e as consequências fisiopatológicas da infecção por esses mutantes. Essa foi a nossa apresentação do artigo Determinantes moleculares de variantes SARS-CoV-2. Esperamos que tenham gostado. Obrigada por nos assistirem.